Começando mais um programa Conhecer e Aprender, o seu programa que fala sobre educação. E no nosso programa de hoje nós vamos falar sobre leitura. Como é importante nós despertarmos desde os primeiros anos de vida o hábito de ler nas crianças. E também vamos conhecer alguns projetos que têm feito esse milagre de despertar a leitura em jovens e adolescentes que cursam ensino fundamental e médio. Fique ligado no nosso programa de hoje que está muito bom. Não perca! Quem não gosta de ouvir uma boa história? Quando criança, adorávamos ouvir nossos pais nos contando aquelas belas histórias de contos de fadas cheias de aventuras. E não víamos a hora de aprender a ler para também descobrirmos mais sobre aqueles personagens que tanto ouvíamos falar. Mas o que acontece na maioria das vezes, conforme se passam os anos, as crianças vão conhecendo coisas novas, descobrindo novos recursos e, infelizmente, perdem pelo meio do caminho o hábito da leitura. Para que o gosto pela leitura seja desenvolvido na criança, é importante que os pais desenvolvam esse hábito desde o ventre da mãe. Desta maneira, a mãe, além de criar um relacionamento com o bebê, também desenvolve nele o prazer pelo conhecimento. É fundamental estimular a leitura desde os primeiros anos de vida, né? Até o momento em que a criança é gerada, as mães já costumam, né, contar historinhas no ventre e sem dúvida nós vamos estar estabelecendo não só uma relação afetiva, mas na verdade mostrando o mundo à criança. Favorecendo, né, todo um processo de descoberta, todo um processo de conhecimento, todo um processo de criatividade, né? Por isso que é tão importante que esse trabalho dentro das escolas não morra. É um trabalho de incentivo. Na verdade, o que nós queremos formar são leitores, leitores por prazer, leitores por interesse. Desenvolver o hábito de ler na criança pode ser através da linguagem simbólica. A leitura infantil pode influenciar na formação da criança, que passa a conhecer o mundo em que vive, fazendo com que ela passe a compreender o bem e o mal, o certo e errado, o belo e o feio, o amor e a raiva, a dor e o alívio e muitos outros sentimentos que a cercam. Com isso, aos poucos, a criança passa a compreender o mundo adulto do qual faz parte e, assim, passa a ser inserida no contexto da educação. Nossa, desde os primeiros anos de vida da criança, a criança já vive, já precisa viver esse universo da leitura, né? Nós sabemos que é uma necessidade muito grande do nosso país, é a educação. E a educação ela só pode se dar através da leitura, através do interesse, através da vivência. A leitura para a criança não é, como às vezes se ouve, meio de evasão ou apenas compensação. É um modo de representação do real. Através de um fingimento, o leitor reage, reavalia, experimenta as próprias emoções e reações. A leitura infantil cumpre hoje a responsabilidade não só de entreter e divertir, mas principalmente formar na criança uma consciência de mundo. Por isso, desenvolver este hábito, ainda quando criança, é importante para que o indivíduo tenha esse despertar para um novo mundo cheio de conhecimentos. É o conhecer, é o conhecimento, é vivenciar, né? Embora nós tenhamos hoje uma série de recursos tecnológicos, mas até para o manuseio desses recursos é preciso uma série de informações, uma gama de orientações e que se dão através da leitura. Então, na verdade, a leitura ela está presente em nossa vida, ela está presente no dia a dia. Né? E como ela pode se dar na vida de alguém? Ela não pode se dar apenas como hábito, né? Rubem Alves diz isso muito bem, que a leitura ela precisa ser algo que se faça por necessidade, por prazer, por gostar de ler. E aí sim o processo vai estar muito bem encaminhado, como se diz.
Mas a melhor maneira de incentivar a leitura na vida da criança é dando exemplos. Quando, no seu convívio diário, os pais que cultivam o hábito da leitura, essas crianças têm maiores tendências para desenvolver o prazer em ler. Olha, nós acreditamos que o maior incentivo para a leitura que as famílias possam dar é o exemplo, né? Nós percebemos isso nitidamente na escola. A criança que vive o universo da leitura em casa, a criança em que os pais gostam de ler, gostam de descobrir através dos livros, né? A criança ela se mostra bem mais interessada. Uma professora que goste de desenvolver o hábito da leitura, que compreenda que o universo da leitura não está apenas nos livros infantis, mas também no contexto da criança, no cotidiano, isso vai certamente ser um bom exemplo e uma grande alavanca para esse mundo da leitura. A leitura infantil é um dos fatores para que a criança consiga buscar a sua realização, fazendo com que as novas gerações criem uma responsabilidade quanto às mudanças de seus hábitos, de maneira que o hábito da leitura seja realizado desde os primeiros anos de idade, contribuindo em sua formação sob todos os aspectos. Sem dúvida, a leitura bem orientada, a leitura que é partilhada com a família em casa, que é vivenciada na escola, ela faz com que a pessoa saia do senso comum e encare realmente uma consciência crítica, mais filosófica, uma consciência de mundo realmente, que é o que nós precisamos. E nós temos muita fé, nós acreditamos sim que a educação é o caminho, a leitura é o caminho. Por isso que a escola sempre estimula e é um processo que não fecha apenas no Pinóquio, ele continua no Marta Falcão, na nossa faculdade e é fundamental para a vida, a leitura. A leitura é uma forma de recreação muito importante para a criança, principalmente para o seu desenvolvimento intelectual, psicológico e afetivo. Ela desempenha um papel fundamental na vida da criança, pela riqueza de motivações, sugestões e de recursos que oferece ao seu desenvolvimento. Poderia linkar para você vários benefícios, né? Mas eu acho que na formação da pessoa, na formação integral do homem, a leitura é fundamental. Ler é conhecer, ler é viver. Então esse é o grande benefício, é o grande patrimônio da leitura, é fazer com que a pessoa se torne cada vez mais pessoa humana, completa, né? Que esteja conectada com o mundo, que crie, que tenha opiniões, que contextualize, que critique. Então, tantos benefícios, né? Na verdade, são vários benefícios. Com tantos recursos tecnológicos surgindo, o acesso à leitura se torna mais viável. As crianças desta geração que dominam muito bem esses recursos podem aproveitar para desfrutar de uma dimensão de conhecimentos muito ampla. A própria internet, as crianças já têm uma capacidade muito grande de manuseio desses recursos. Então elas têm baixado historinhas, não é? Os clássicos infantis, as histórias de cunho moral, as histórias animadas. Acredito que é mais um instrumento que vai favorecer esse processo, até porque para baixar os aplicativos ela precisa conhecer, para baixar os aplicativos ela precisa ler, então eu acredito que é mais uma força aí nesse trabalho. A leitura é imprescindível para nossas vidas e, quando ela é incentivada na infância, pode gerar frutos grandiosos para o futuro. No próximo bloco, vamos acompanhar como esse incentivo dentro da educação infantil ajuda no desenvolvimento bem-sucedido nas séries futuras em que a criança há de passar. Copa do Mundo chegando e você já pensou na sua qualificação profissional? A Wizard Brasil 2014 faz de você o campeão nessa Copa. A Wizard Brasil 2014 é um curso prático para que ele aprenda uma metodologia eficaz direcionada ao público de atendimento. Então, nosso aluno vai ficar apto a fazer atendimentos direcionados a situações corriqueiras que vão acontecer durante a Copa. A Wizard Brasil 2014 é baseada em 4 pilares:
a metodologia, a tecnologia, o ensino à distância, que é o speak.com, que você precisa fazer atividades complementares, e a nossa infraestrutura, no qual vai poder usufruir de tudo o que as 8 unidades oferecem ao nosso aluno. O aluno, no ato da matrícula, ele ganha de brinde a camisa em comemoração aos 20 anos de Wizard em Manaus, leva o livro, um kit didático, que é contido do CD, com as 2014 frases, e mais a caneta, o SPEN. Wizard Brasil 2014.